Senhoras e senhores deputados, já estamos em condições de dar início à audiência do Serviço de Assistência Médico-Social do Mais Sindicato. Já temos connosco os nossos convidados. Cumprimento em nome de todos os senhores deputados da Comissão e agradecendo desde já a disponibilidade para estarem presencialmente, embora tivessem outra opção. Cumprimentar de uma forma muito especial o Dr. Rui Riso, que foi nosso colega. Muito obrigada, é sempre um gosto tornar a vê-lo. E passávamos desde já ao objeto da nossa audiência. Portanto, esta audiência foi solicitada para facultar informações sobre as notícias veiculadas na comunicação social referentes ao encerramento dos serviços clínicos do SAMS. Portanto, se o doutor tem a palavra, faz favor. A metodologia é o seguinte: fazem a primeira intervenção inicial e depois eu passo a palavra aos grupos parlamentares, dispõem do tempo que necessitarem aos grupos parlamentares e depois retomam novamente a palavra para poderem prestar algum esclarecimento adicional. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Começar desde já por agradecer a disponibilidade da Comissão para nos receber, o que nos permitirá aduzir as explicações que levaram à suspensão de uma parte dos serviços de assistência do SAMS e, se nos fosse permitido, a nossa introdução estaria dividida em três partes. Uma parte em que vou explicar, sobretudo, o que são os SAMS e porque é que existem, não é? E, obviamente, como é que cumprem a sua missão. Uma segunda parte, onde o Dr. Faustino Ferreira, que é o nosso diretor clínico e também integra a Comissão Executiva, aduzirá as explicações que nós entendemos e que a própria Direção Clínica entende, que explicam também essa eventualidade perante a adversidade que tivemos, e também o Dr. José Carlos Caiado, que depois se referirá à nossa relação com a SNS e, enfim, de acordo com o trabalho que nós desempenhamos e desenvolvemos, explicará de que forma é que também nós somos importantes neste contexto para a saúde não só dos portugueses, não só dos bancários, propriamente, mas também de todos os portugueses. Então, começar por dizer que os bancários, o sistema de assistência médico-social é um sistema complementar ao SNS, que nasceu em 1975 para começar funções em 1976 e, a partir daí, e até ao ano 2000, é bom lembrar que os bancários não tinham acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Estava-lhes vedado, não eram considerados, enfim, cidadãos na sua plenitude, e foi necessária uma grande batalha para que, no ano 2000, os bancários passassem a ter também acesso ao SNS, os bancários, obviamente, os beneficiários dos subsistemas, porque havia alguns que não eram, e que foi através de um acordo de opting-out que se regularizou uma situação que se arrastava há anos, e, para além do mais, esse acordo de opting-out teve que ser interrompido em 2008 por manifesta discriminação do subsistema SAMS face a outro subsistema que havia, nomeadamente a ADSE. E, portanto, é nesse contexto que o sindicato entende, para suprir esta lacuna grave, entende desenvolver a prestação de serviços próprios de saúde no sentido de fazer com que os bancários tivessem um acesso, enfim, ao seu sistema, ao seu subsistema. É assim que nasce o Centro Clínico na Rua Marquês de Fronteira primeiro e que depois passa para a Fialho de Almeida, e é assim que também nasce o hospital em 94. Como eu referi, lembrar que os bancários só tiveram acesso ao SNS em igualdade de circunstâncias com os outros cidadãos no ano 2000. Portanto, o hospital, quando abre em 94, é também para suprir essa lacuna que existia. O hospital comemorou o ano passado, em novembro, 25 anos. Portanto, relativamente a isto, lembrar que os outros subsistemas que existem, a ADSE e outros subsistemas de cobertura dos bancários e também de cobertura, por exemplo, dos militares das Forças Armadas e militarizadas, são subsistemas
que não têm serviços próprios de saúde, pelo menos com a dimensão que estes têm. Bem como, já agora, a Caixa Geral de Depósitos, que também tem um subsistema próprio, com uma prestação também, mas uma prestação pequena, não tem a dimensão que tem o SAMS do Mais Sindicato. Ora, quando em 2000 se inicia o acordo de opting-out e depois de ter terminado o acordo de opting-out, lembro já agora que o acordo de opting-out cessou porque a verba que era atribuída aos SAMs era sensivelmente metade da verba que era atribuída à DSE, por parte do Estado, o que nos punha também aqui numa forte desigualdade perante aquilo que era. Mais tarde também acabou o acordo de opting-out na prática que a DSE tinha e os funcionários públicos também passaram a ir ao SNS de uma forma plena, como iram todos os outros cidadãos. Ora, com estes serviços que foram sendo desenvolvidos para fazer face às nossas necessidades, os serviços continuaram para além, depois do fim dos acordos de opting-out e para além do reconhecimento por parte do Estado de que os bancários também podiam ir ao SNS. Os serviços continuaram e reforçaram-se em muitos casos e hoje, com a diminuição do número de bancários, existe uma capacidade instalada excedentária que se procura pôr ao dispor de outras pessoas, de outras entidades, de outros subsistemas, de companhias de seguros e assim sucessivamente, tendo em conta que o sindicato, o Mais Sindicato, emprega cerca de 1.500 trabalhadores, sendo que cerca de 1.200 são na área de saúde. Uns na área da saúde, entenda-se, não são só a prestação de cuidados propriamente ditos, mas também tudo aquilo que está à volta disso. Devo dizer desde já que a grande maioria dos nossos trabalhadores são trabalhadores com contrato a prazo. Existem alguns trabalhadores a recibo verde, sobretudo na área médica, que é uma tradição também no setor, não é novidade nenhuma, e é assim que se consegue trabalhar. Temos uma percentagem de 2 ou 3% de trabalhadores com contratos a prazo, a maior parte deles para fazer substituições de outros trabalhadores que estão impedidos de desempenhar as suas funções por mais diversos motivos, e trabalhadores a recibo noutras atividades também pontualmente são chamados para tapar, se quiser, as ausências de outros trabalhadores com contrato. Portanto, temos relativamente a isso um grande repouso naquilo que fazemos e não estávamos preparados, nem ninguém, penso eu, nem para a questão da pandemia e muito menos para ter a adversidade que nós tivemos no nosso hospital. Lembrar que o nosso hospital é reconhecido como o hospital dos mais limpos de infecções associadas aos cuidados de saúde do sul da Europa, portanto, as percentagens de infecções associadas aos cuidados de saúde estão em linha com aquilo que se passa nos hospitais do norte da Europa, isso é manifesto. Periodicamente, a nossa Comissão de Controlo de Infecção expõe os seus procedimentos e debate-os com outros colegas de outros hospitais no sentido de também, enfim, relevar as boas práticas que temos e por isso mesmo também foi uma grande admiração termos tido o surto que tivemos, ainda por cima porque temos um conjunto de áreas do hospital que estão certificadas, do hospital e também do centro clínico, que estão certificadas e como com certeza os senhores deputados saberão, as certificações não dependem apenas das instalações físicas, dos equipamentos que temos ao dispor, mas depende sobretudo dos procedimentos que são levados a cabo. E é essa qualidade de procedimentos que faz com que as nossas unidades sejam certificadas, obviamente graças à competência e dedicação dos nossos trabalhadores, que é imprescindível para estas ações. Posto isto, dizer que o SAMS cumpre a sua missão como? Cumpre a sua missão tal e qual como cumprem os outros sistemas de saúde, ou seja, com uma rede de entidades convencionadas. Neste caso, nós temos uma rede, enfim, conhecida, uma rede nacional conhecida, a rede não é exclusiva nossa, mas está ao dispor também de nós, e também cumpre com participação de despesas de saúde que os nossos beneficiários realizam de livre escolha. Portanto, podem ir ao médico que entenderem, pagam o que têm a pagar e apresentam as despesas e nós comparticipamos de acordo com os regulamentos internos. Nestas duas vertentes, estamos exatamente em linha com aquilo que são os outros subsistemas. Portanto, a ADSE existe assim, não funciona de outra maneira, não tem cuidados próprios de saúde e
todos os outros sistemas que são conhecidos, poderão ter, em alguns casos, têm algumas coisas, nomeadamente os outros SAMs, têm algumas coisas, mas um outro SAMs também não tem nada, o SAM Nacional dos Quadros e Técnicos, o SAM dos Quadros não tem qualquer prestação de cuidados de saúde. Aquilo que nos distingue muito dos outros é, efetivamente, esta disponibilidade que houve nesta criação, pelos motivos que eu já aduzi. Na altura, os sindicatos dos bancários eram apenas aqueles e os SAMs eram apenas aqueles, e, portanto, é nessa sequência que aquilo que nos distingue é, efetivamente, o facto de termos prestação de cuidados de saúde e, ainda por cima, com a dimensão que tem. Devo dizer também, para acabar esta parte da nossa introdução, que cerca de 30% da nossa despesa é feita externamente, ou seja, e pode-se equivaler assim, que haverá cerca de 30% dos nossos beneficiários que não frequentam os nossos serviços internos e preferem e têm outras opções. E o resto, sim, é dentro. Lembrar também que a nossa área geográfica começa na Covilhã, e da Covilhã temos aqui quase que uma diagonal que divide o país em dois. O distrito de Leiria não é nosso, o distrito da Guarda não é nosso, o distrito de Viseu não é nosso, e depois tudo o resto do país, para sul, é nosso, até às ilhas, e obviamente também temos relações quer com o Cesarame, quer com o Serviço Regional de Saúde dos Açores. Este é o quadro em que nós desenvolvemos a nossa atividade. Por último, dizer também que temos também um lar de idosos com 100 residentes, felizmente e até à data, sem qualquer caso de rastreio positivo, ainda que as pessoas sejam rastreadas, e ainda na quarta-feira lá esteve a ARS no sentido de rastrear todos os nossos trabalhadores e um número definido pelo protocolo e um número definido de protocolo de residentes que, felizmente, até à data, não registram qualquer caso positivo, o que é para nós uma grande satisfação também. Por último, e antes de, se a Sra. Presidente autorizar que o Dr. Faustino Ferreira continue com as questões clínicas, eu queria deixar à Sra. Presidente um documento e uma pena, sobretudo uma pena, com os vários documentos que foram produzidos no sentido de explicar aos nossos beneficiários as áreas que se mantiveram permanentemente abertas e a necessidade e porquê, os planos de contingência dos Covid, quer a primeira versão, quer a segunda versão, porque, como sabe, há mais que uma versão, o relatório elaborado pela doutora Ana Santos Silva, para a Autoridade Regional de Saúde, sobre o surto de Covid no Hospital do SAMS e que levou, enfim, à suspensão de uma parte da atividade, uma parte significativa, obviamente. O plano de higienização do hospital e os relatórios técnicos, porque existe uma grande pressão sobre isto, porque é que demorou tanto tempo a higienizar o hospital. Bom, eu só a título de curiosidade lembro ou refiro que provavelmente não se atira água com lexívia para cima de um equipamento que custa 3 milhões de euros. E nós temos alguns desses montantes e desses valores, portanto, a higienização destas coisas tem que ser feita de acordo com os protocolos que estão definidos e são lentos, os procedimentos, lamentavelmente, gostávamos muito que fosse mais depressa, mas não é assim. E também os despachos do Ministério da Saúde, a que o Dr. Faustino Ferreira se vai referir com certeza, enfim, para basear as decisões que foram tomadas clinicamente. Muito obrigada. Então, passo desde já a palavra ao Dr. Faustino Ferreira e agradeço também a disponibilidade de nos poder esclarecer. Faz favor. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados da Comissão de Saúde. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para nos receberem e para podermos tentar pôr alguma luz e algum esclarecimento sobre, efetivamente, aquilo que aconteceu nos últimos 2 meses. Nós, no SAMS, começámos a preparar toda esta situação que estamos a viver logo no princípio de janeiro, porque as informações que chegavam da China, do Wuhan, preocuparam toda a comunidade médica e nós logo a 15 de janeiro fizemos a primeira sessão clínica com a ajuda da Comissão de Controlo de Infecção para nos prepararmos e de imediato começámos a elaborar o primeiro plano de contingência para controle da infecção que foi publicado no final a 30 de janeiro e durante todo o mês de fevereiro realizámos várias reuniões com médicos, nomeadamente das urgências e do internamento, para os consciencializar do que aí vinha e para se treinarem, habituarem e saberem em que situações utilizar os equipamentos de proteção
individual para lidar com esta situação. Portanto, digamos que havia, na altura em que surgiu o surto, um elevado grau de consciência já em todos os profissionais sobre o que vinha aí, e isso foi feito de uma forma, digamos, sistemática e exigente, e a documentação que entregamos no dossiê evidencia bem isso. Importa, portanto, perceber, de uma forma que tento ser sucinta para não vos roubar muito tempo, quais foram as razões e porque é que nós, na prática, suspendemos a maior parte da nossa atividade em menos de uma semana. Há, fundamentalmente, dois tipos de razões. Uma são o cumprimento estrito das orientações do Ministério da Saúde e da Direção-Geral da Saúde, que nós, em alguns casos, antecipámos, pois a partir de 13 começámos e encerrámos, por exemplo, toda a atividade da saúde oral, sendo que só nesse fim de semana, no fim de semana de 14-15, a Sra. Ministra faz um despacho que entra em vigor às 0 horas de 16 de março, a suspender toda a atividade da saúde oral. E só para terem ideia, nós fazemos em média cerca de 500 atendimentos de saúde oral na nossa unidade no centro clínico. Portanto, e em simultâneo sai uma orientação, também nesse dia do Gabinete da Sra. Ministra, a solicitar a que todos os serviços preparassem para internarem e começarem a receber doentes com Covid, o que leva a que toda a atividade programada, quer cirúrgica, quer de consultas, também fosse suspensa em todos os hospitais, clínicas públicas e privadas e consultórios a partir de 16 de março. E, portanto, a partir daí, nós no centro clínico ficamos só com o atendimento permanente, a unidade de oncologia e de radioterapia a funcionar, e no hospital ficamos também só com os doentes, com o atendimento permanente e com os doentes da medicina que ainda estavam internados, porque toda a atividade cirúrgica para nesse dia. Em simultâneo, desencadeia-se uma situação interna que é nós apercebermos com o resultado que nos chega no dia 12 de um colega, de um médico que tinha ficado sintomático no dia 11 de março, e cujos resultados chega a 12 e que é positivo, nós desencadeamos um rastreio sistemático de todos os doentes que estavam internados, nessa altura eram 23, e de 80 profissionais. E ao fazermos esse rastreio no dia 12, no dia 13, somos confrontados com a situação de termos 3 doentes que estavam internados por motivos que não tinham nada a ver com o Covid, que estavam internados por outra patologia bem diversa, que estavam positivos, e termos mais, além do colega que inicialmente estava positivo, mais 8 profissionais. E face a isto, tomámos a decisão, e de imediato, no próprio dia 13, de contactar a Autoridade de Saúde, a solicitar a orientação, avaliação da situação e orientações, e uma reunião que se veio realizar no domingo 15 de março de manhã, onde algumas das medidas que nós já tínhamos tomado, nomeadamente a separação dos doentes de Covid numa área de enfermaria em que ficaram completamente isolados e tratados por uma equipa completamente diferente dos outros doentes, e, portanto, essas orientações foram validadas e passámos, portanto, a partir desse momento, e porque na altura, embora a orientação fosse ainda nessa altura, que só a 26 de março é que foi alterada, de que todos esses doentes deveriam ter sido transferidos logo para unidades Covid nos hospitais de referência, isso não foi de todo possível, porque neste momento, nessa altura, essas próprias unidades ainda estavam a começar a lidar com os primeiros casos e estavam a começar a ficar subcarregadas, e, portanto, a opção foi aguentarmos com os doentes e tratá-los, e começámos a tratá-los. Simplesmente a 16, 17, nós vamos ter outro doente que estava negativo no primeiro rastreio, que se torna positivo, e a partir daí voltamos a rastrear todos os nossos doentes, e, portanto, no dia 20 temos num total de 7 doentes que estavam internados sem patologia
respiratória que se tornavam positivos, o que dava nesse momento uma taxa de 30% dos nossos doentes infectados. E face a isto, foi necessário tomar outra decisão também importante, que foi voltar a rastrear novamente todo o pessoal, e nesse novo rastreio detectámos que tínhamos mais 50 profissionais infectados. E a partir daí percebeu-se que era impossível continuar com a urgência aberta, que não havia condições para continuar a funcionar normalmente e que a única maneira era restringir ao máximo a atividade e, portanto, foi fechada, quer o atendimento no centro clínico, depois o atendimento, e concentrámos meio no hospital, depois numa segunda fase o atendimento permanente, vulgo urgência, no hospital, de modo a concentrarmos no tratamento dos doentes que estavam internados. Mas quando percebemos que tínhamos mais 60 profissionais, e portanto esses profissionais, se nós continuássemos a internar doentes, iríamos provavelmente continuar a aumentar o número de doentes que entravam por outros motivos e que se tornavam positivos, foi portanto tomada a decisão de acordo e facilitada e acordada e negociada com o auxílio da autoridade de saúde, de transferir primeiro os doentes positivos Covid, e foram 3 para Santa Maria e 3 para os hospitais civis, e depois todos os outros doentes que não podiam ter altas, e foram mais 8, que foram transferidos porque entretanto os outros doentes puderam ter alta e ir porque estavam internados por razões que entretanto estavam resolvidas, foram para outros serviços de medicina interna dos hospitais civis. E portanto foi efetivamente uma decisão difícil, complicada, mas que foi total e completamente imposta pela realidade com que vivemos e que depois obrigou-nos, e portanto o último doente saiu no dia 24 de março, e a partir daí começámos a planear todo o processo de higienização do hospital. Entretanto, tínhamos 60 profissionais de isolamento profilático e mais cerca de 200 em quarentena por terem tido contacto de alto risco ou com doentes ou com outros profissionais, e, portanto, enquanto tínhamos uma importante força de trabalho do hospital fora de poder trabalhar, começámos a preparar todo o processo de higienização que começou a 28 de abril e que demorou até ao fim de semana de 10, 11 de março, e que foi até 9, 10 de abril. E neste momento aquilo que podemos dizer é que felizmente toda essa fase foi ultrapassada, quer o hospital, quer os profissionais voltaram a estar em condições de trabalhar. Já reiniciámos a atividade cirúrgica a 29 de abril e neste momento e progressivamente e todos os dias vamos aumentando quer as consultas, que também nunca acabaram completamente porque houve sempre apoio telefónico e neste momento temos que transformar, isso também é uma logística muito complexa, porque fazendo cerca de 3.000 consultas por dia, tivemos que alterar completamente as consultas, quer teleconsulta, quer as consultas presenciais. Todo esse processo está em curso e está a conseguir-se voltar ao contacto com os doentes e também conseguimos, entretanto, resolver todas as situações urgentes, em alguns casos com recurso a outras unidades, outras coisas, abrindo para consultas progressivamente ao longo das últimas semanas, nas várias especialidades, consultas que puderam resolver muitos dos problemas. E penso que para já é. Muito obrigada, Sr. Doutor. Então passo desde já a palavra ao Dr. José Carlos Caiado. Faz favor, tem a palavra. Bom, muito obrigado. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar também a Sra. Presidente e todos os Srs. Deputados. Muito obrigado. Complementando aquilo que aqui já foi dito pelos meus colegas e já foi praticamente tudo dito, há 2 ou 3 notas que eu gostaria também de realçar. Em primeiro lugar, dar nota ou deixar claro que o SAMS conta com mais de 1.200
profissionais de quadro, desde médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos diagnósticos, assistentes clínicos, etc. Recursos estes que se repartem pelo hospital, pelo centro clínico e pelas clínicas periféricas a nível da Grande Lisboa e também a nível regional. Por outro lado, referi que nós temos cerca de 92 mil beneficiários, sendo estes cerca de 51% titulares e os restantes 49% familiares. Dos beneficiários titulares, cerca de 40% estão no ativo, 60% são reformados. Portanto, é esta a caracterização dos nossos beneficiários, ou seja, cerca de, para terem uma ideia, 37% da nossa população beneficiária tem mais de 65 anos, portanto, é uma população com necessidades de prestação de cuidados muito diversas e muito acentuadas. E, nesse sentido, o SEMES realiza anualmente cerca de 500 mil consultas para beneficiários e outros utentes, 500 mil consultas, cerca de 1.400.000 exames de diagnóstico e terapêutica e cerca de 9 mil cirurgias convencionais. E, portanto, gostaria de reforçar aqui o papel relevante que o SEMES assume relativamente ao tratamento da sua população beneficiária, nesta função de subsistema de saúde com a prestação interna de serviços, o que se traduz, se quiserem, numa redução daquilo que é a pressão sobre o orçamento do SNS em cerca de 100 milhões de euros por ano. No âmbito desta situação de pandemia de Covid-19 e consequente decretação do estado de emergência, o SEMES promoveu, obviamente, como já foi referido pelo nosso diretor clínico, a adequação da oferta assistencial de forma a minimizar aquilo que eram os impactos da pandemia na instituição. Isso foi feito, verificando-se um ajustamento muito significativo da oferta de cuidados, que em alguns casos implicou o encerramento de um conjunto de atividades que não eram urgentes. Aliás, em linha com aquilo que foi o despacho, como também já foi referido, da Sra. Ministra da Saúde, de alguma forma, tudo o que era atividade programada poder ser colocada mais para a frente, em termos de resolução dessas situações. No entanto, ainda assim, nós continuamos a prestar cuidado de saúde àqueles que eram os doentes mais vulneráveis que tínhamos ao nosso cuidado, nomeadamente doentes oncológicos que continuaram os seus tratamentos, o fornecimento de medicamentos para doentes crónicos que tinham que ir levantar estes medicamentos todos os dias ao hospital, a hemodiálise, a radioterapia, o acompanhamento de grávidas e outros doentes com necessidades de acompanhamento, como, por exemplo, na área da cardiologia, em que é necessário fazer revisão de pacemakers ou de cardioversores, por exemplo. Uma nota adicional em relação à radioterapia. Importa referir que, para além de termos tratado os nossos doentes SAMs durante esse período, continuamos a dar um apoio de radioterapia aos hospitais do SNS que têm protocolo connosco, nomeadamente o IPO de Lisboa, o Hospital de Santa Maria e o Hospital Barreiro Montijo. No mês de março e no mês de abril, tratamos 126 novos doentes em radioterapia para estas entidades, do IPO, de Santa Maria e do Centro Hospitalar Barreiro Montijo. Portanto, não paramos, estivemos a complementar aquilo que eram as necessidades do SNS. Importa ainda referir que a taxa de transformação daquilo que são os benefícios para os beneficiários do SAMES tem sido superior a 100% nos últimos anos, ou seja, essa taxa de transformação foi de 101,6% em 2018 e foi de 102,3% em 2019. O que é que isto quer dizer? Que o valor que é recebido de contribuições dos beneficiários é totalmente utilizado para benefício na prestação de cuidados de saúde a esses beneficiários. E isto tem sido possível porque tem sido possível, uma vez que o SAMES, nos últimos anos, para conseguir otimizar a sua capacidade instalada, garantiu acordos com outras entidades externas de modo a poder melhorar a rentabilização da sua capacidade instalada. Pois, como nós sabemos, nos últimos anos, com a redução do número de beneficiários, tivemos também uma redução significativa de contribuições. E a forma de rentabilizar esta capacidade instalada para podermos continuar a transformar em mais de 100% aquilo que são as contribuições em benefícios para essa população foi através de uma otimização da capacidade instalada do SAMES, apostando em outras parcerias. Mas a prioridade do SAMES é com os seus beneficiários. E a prova disso é o volume de atividade anual que disponibilizamos aos nossos beneficiários, a acessibilidade, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado que temos conseguido garantir
em valor superior ao montante das contribuições desses mesmos beneficiários. E eu, nesta fase, não me queria prolongar muito mais, já foi praticamente tudo dito, ficarei depois disponível para alguma questão. Muito obrigada, Sr. Doutor. E também é bom passarmos a palavra para depois poder haver algum diálogo. Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer e cumprimentar a presença do Dr. Rui Riso, do Dr. Faustino Ferreira, do Dr. José Carlos Caiado, e agradecer uma vez mais os documentos que nos disponibilizam e toda esta informação e explanação da forma clara que aqui nos foi feita. Este esclarecimento acerca do encerramento do hospital e dos serviços clínicos do SAMS, que tem sido motivo de comunicação social não menos correta, como os próprios afirmaram, e que prestam serviço aos seus 92 mil beneficiários. Percebemos aqui que os motivos deste encerramento foi uma tomada de posição ponderada em resposta a um surto grave, um surto que ninguém estava preparado nem tinha nenhum plano desenhado para o enfrentar, e verificaram, como aqui explicaram e bem, um número crescente de profissionais infectados pela Covid, com uma dinâmica de frequência crescente e com uma circulação muito grande de profissionais entre o hospital e as clínicas, e há aqui uma responsabilidade que foi impedir este fator de contágio nesta crise sanitária, dando resposta assim ao que têm sido as orientações da nossa Direção-Geral de Saúde. Estou certa que, enquanto estrutura sindical e enquanto prestadores de cuidados, não estarão disponíveis para abdicar de tudo o que possa garantir a segurança e a melhoria dos benefícios entregues aos vossos beneficiários, aos vossos trabalhadores e aos vossos utentes, mas a verdade é que vivemos momentos de incerteza, percorremos um caminho exigente e de grande responsabilidade. Muito se tem falado do nosso sistema de saúde e muitos têm falado do nosso Serviço Nacional de Saúde. Devemos, assim, estar orgulhosos e mostrar confiança no caminho percorrido e no caminho que temos a percorrer, que tem respondido de forma responsável, sem deixar ninguém para trás, cumprindo, assim, as funções constitucionalmente estabelecidas da universalidade. Neste momento, estamos em retoma progressiva dos cuidados de saúde, as medidas excepcionais tomadas estão em avaliação permanente e poderão aqui referir, perante os vários caminhos ou alternativas, as consequências de uma ou de outra escolha. Nesta fase de retoma progressiva e tendo em conta as orientações da DGS e do Ministério da Saúde, da necessidade de prevenção a todo momento, mas também da necessidade de retoma da prestação de cuidados para além dos doentes Covid. Assim sendo, e agradecendo uma vez mais a vossa explanação, que foi bastante informativa e clara, eu pergunto, Sr. Presidente, como estão a proceder para que efetivamente o SAMS retome os seus serviços, salvaguardando estas exigências de prevenção e de prestação de cuidados de uma forma segura e cumprindo todas as orientações e protocolos definidos pela DGS. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigada. Eu quero, naturalmente, cumprimentar a direção do SAMS e, naturalmente, também quero agradecer o facto de terem-se dirigido aqui à nossa Comissão de Saúde e esclarecer um conjunto de questões que vieram ao público e que, naturalmente, que mereciam, não eram obrigados a isso, mas merecem algum esclarecimento e, portanto, da nossa parte, muito obrigada pela vossa disponibilidade e pela vossa atitude. Eu julgo que a importância e a atenção que esta questão que estamos aqui hoje a tratar teve nos meios de comunicação social é o reflexo da importância que os SAMS acabam por ter como um serviço de prestação de cuidados de saúde que é coadjuvante do Serviço Nacional de Saúde. E por isso é que esta questão foi objeto da curiosidade e das notícias que vieram ao público no âmbito desta pandemia. Nós percebemos, aliás, isso foi dito mesmo publicamente pelo Sr. Presidente do Sindicato, que o encerramento do hospital foi ditado pelas autoridades de saúde, nomeadamente a DGS, e não foi uma medida de gestão, e tal deveu-se porque a urgência estava instalada no edifício do hospital. No entanto, a DGS terá vindo depois dizer que apenas terá determinado a suspensão provisória da urgência do hospital do SAMS e não de toda a unidade, como acabou por acontecer.
e isso enquanto medida cautelar. E disse a DGS que o encerramento de toda a unidade do SAMS nada tinha que ver com esta sua determinação. E aquilo que eu lhe perguntaria, e que julgo que interessaria ver esclarecido até para o país, é esta aparente contradição. A Autoridade de Saúde, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, não foi consequente com as suas próprias determinações, porque de certo que a Autoridade de Saúde terá sabido e que tinha que ter conhecimento, isso não tinha, tinha a obrigação de ter, objetivo de que a urgência do SAMS está situada no próprio edifício do hospital e, portanto, tendo em conta tudo aquilo que foi aqui falado da infecção de vários profissionais e digamos, da convivência entre os vários profissionais no mesmo edifício, que isso ditaria o encerramento de todo o hospital. E, portanto, esta é a dúvida que me assalta e que interessaria aqui colocar. E depois, eu gostaria também de perguntar especificamente, porque nós estamos aqui a passar por isto, ninguém estava de facto preparado para isto, nem poderia estar, a rapidez disto foi muito grande, mas ainda não passámos por isto e, portanto, ainda não estamos longe. Esperemos que sim e estaremos todos a trabalhar para que sim, para afastar futuros surtos, mas infelizmente isso ainda não está fora do nosso horizonte. E aquilo que me preocupa também é porque eu julgo que o Hospital do SAMS tem um papel importante, até como numa altura de maior pressão do Serviço Nacional de Saúde, pode ter um papel importante a desempenhar como coadjuvante do Sistema Nacional de Saúde, numa altura em que a pressão poderá ser enorme. Felizmente que não foi, felizmente que não se verificou, e a minha pergunta é que articulação é que está a ser feita entre o SAMS e o Ministério da Saúde para acautelar situações futuras. E também, se da vossa parte afastam um cenário de um novo encerramento do hospital em circunstâncias idênticas, ou seja, que medidas concretas é que estão a cautelar e que medidas preventivas e que planos de contingência estão a aplicar para no futuro se prevenir que tenhamos que novamente encerrar o hospital. Eu julgo que isto foi uma matéria que, de certa forma, foi algo incompreendida por muitas pessoas e compreende-se, é exatamente pela importância que o SAMS reveste como prestador de cuidados de saúde que criou uma situação naturalmente de alarme, porque é um braço importante numa situação de maior pressão. Volto a repetir, nós queremos contar com todos os serviços de saúde, sem fazer distinção, disponíveis para um combate. E, portanto, julgo que estas questões são importantes e pertinentes de serem esclarecidas. E, mais uma vez, muito obrigada pela vossa participação. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Dr. Rui Riso, Dr. Faustino Ferreira, Dr. José Carlos Caiado, agradecer a sua presença. Ter um hospital e várias unidades periféricas, todas a encerrar portas, principalmente em momento de epidemia, não é normal. E considerar que é normal é assim mais ou menos como ir na autoestrada em contramão e achar que todos os outros é que estão em contramão. E por isso parece-me que é preciso mais esclarecimentos do que a caracterização de caso que foi aqui trazida. Tanto quanto nós sabemos, já no dia 16 de março, e isto é público, enfim, terá havido reunião não só com os trabalhadores, mas também com representantes dos trabalhadores, dos profissionais de saúde que prestam serviço no hospital e nas unidades periféricas do SAMS, terá havido reuniões quando já se sabia que havia já vários profissionais infectados que tinham testado positivo para a Covid-19 e terá sido aconselhado à administração do SAMS que profissionais que tenham estado em contacto com os profissionais que já estavam positivos fossem colocados em quarentena. Isso não terá acontecido. Terão sido feitos testes de rastreio, que terão dado negativo, sabendo nós que esta é uma doença que, entre o contacto com o vírus, entre a infecção do vírus, o início de sintomatologia e a testagem positiva, às vezes podem
decorrer vários dias, daí-se sugerir a quarentena de 14 dias, mas o que nos dizem é que a opção da administração do SAMS terá sido não colocar os profissionais que tinham maior risco, por contacto direto com aqueles que já estavam positivos, não colocar em quarentena. E eu creio que isso é preciso ser esclarecido. Se houve esse trabalho de colocar os profissionais em quarentena ou não. Sabemos que no dia 20 de março terão sido informados os trabalhadores que iriam encerrar o Centro Clínico em Lisboa e todas as unidades periféricas, e no dia 23 de março terão sido enviados para layoff com óbvia perda remuneratória. E, portanto, a estranheza é exatamente esta, unidades de saúde em plena epidemia a dispensar profissionais de saúde e a enviar profissionais de saúde para layoff, com perda remuneratória, porque o layoff comporta sempre perda remuneratória para os profissionais de saúde. Portanto, não bate muito certo até com a ideia que o layoff era uma medida mais ou menos preventiva para proteger os profissionais de saúde e a saúde dos profissionais de saúde. Para isso poderiam ser enviados para casa para uma quarentena, para um isolamento profilático, para uma quarentena até sem perda remuneratória. Também não se compreende muito o argumento que às vezes vimos na imprensa, dizer que o encerramento era também uma forma de precaução de saúde pública, porque, enfim, para isso encerrariam, obviamente, todas as unidades de saúde do hospital, porque tem sempre, do país, porque isso tem sempre um risco acrescido. Bom, o que é que seria se encerrassem todas as unidades de saúde do país? Quem é que faria prestação de cuidados de saúde? Eram os hotéis? Eram os restaurantes? Não faz grande sentido fazer um encerramento de todas as unidades de saúde dizendo que isso é motivado por uma precaução de saúde pública, porque senão quem é que fica a prestar cuidados de saúde à população? E, portanto, creio que há aqui várias questões que têm que ser obviamente respondidas e que até agora não nos parece que tenham sido. Portanto, concretizando, a partir do momento em que foram identificados os primeiros casos, não só em doentes, mas também em profissionais, os profissionais que tinham estado em contacto direto com os casos infectados foram ou não preventivamente colocados em quarentena e enviados para casa sem perda remuneratória. Creio que essa é a primeira questão. Segunda questão. A Direção-Geral de Saúde ordenou o encerramento de todas as unidades ou o encerramento da urgência? Isso foi o encerramento da urgência, porque é que extrapolaram para o encerramento de todas as unidades? Terceiro, um cenário hipotético. Se todo o SNS, o SAMS não é SNS, como é óbvio, mas se o SNS se tivesse comportado encerrando unidades só pelo risco e por precaução de saúde pública, como é que ficaria o país e como é que ficariam os portugueses e os cidadãos no que toca à prestação de cuidados de saúde? Quarta questão. Quantos trabalhadores é que foram enviados para layoff e qual foi a perda remuneratória desses trabalhadores? Os trabalhadores concordaram com esse layoff? Foi negociado com os trabalhadores? É porque há notícias que dizem que não, que ele foi imposto. E que os trabalhadores consideravam que, obviamente, deveriam estar a exercer as suas funções neste momento de epidemia. Por isso também é preciso esclarecer isso. Quantos é que foram abrangidos e porque é que, em momento de epidemia, se dispensam centenas de trabalhadores da área da saúde, são mandados para casa com perda remuneratória. Portanto, estas são as questões que nos parecem que devem ser respondidas agora. Sublinhando aquilo que o Bloco já sublinhou. Já o disse publicamente e nós reiteramos. Nós achamos que deve haver averiguação sobre as responsabilidades sobre o desenvolvimento de um surto que levou ao encerramento de unidades de saúde em plena epidemia. Isso deve existir. Já dissemos ao Ministério da Saúde que deve fazê-lo e vamos continuar a insistir nisso. E continuamos a achar que não faz sentido e não é normal que unidades de saúde tenham encerrado portas durante uma epidemia e que os serviços, isto é, instalações e profissionais e equipamentos, deveriam ter sido requisitados
durante o período do estado de emergência. E queria também dizer que, agradecendo antecipadamente aquilo que espero que venham a ser esclarecimentos que ainda não foram dados, o Bloco de Esquerda vai também requerer, até para complementar a esta audição, que se façam audições sobre o mesmo assunto à Federação Nacional dos Médicos, ao Sindicato Independente dos Médicos e ao CESP, que foram também entidades que tomaram posições sobre o assunto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não está a Sra. Deputada do PCP. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, que participa na reunião à distância. Faz favor, do PAN. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também a direção do SAMS e a disponibilidade demonstrada para vir aqui à nossa Comissão de Saúde prestar uma série de esclarecimentos. E partia desde já, de acordo com aquilo que foi a nossa percepção do que aconteceu e de alguns factos que vou enumerar. E se houver algum erro nestes factos, pedia, obviamente, à direção do SAMS que possa, então, corrigir. Portanto, partimos do dia 20 de março, onde praticamente todos os serviços clínicos do SAMS a nível nacional foram encerrados. Segundo o que sabemos, após terem sido detectados casos positivos de profissionais de saúde e doentes apenas no Hospital dos Olivais, no dia 15 de março. Depois, dizer que, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, o SAMS terá aqui usado o fecho dos serviços para um despedimento coletivo, o que, ao que sabemos, não se veio a confirmar até ao momento. Esperamos que tal não se confirme e sobre isto também gostaríamos de ter esclarecimentos. Dizer ainda que, segundo o CIM, que pediu aqui ao Governo que fossem recusados a atribuição de apoios imediatos de caráter extraordinário, temporários e transitórios ao SAMS, no fundo, alegando que, eu peço desculpa, só aqui a mensagem, não é da Comissão, estava a perceber se me estavam a ouvir bem. Portanto, segundo a posição do CIMS, é alegado que estes apoios possam carecer de fundamentação lícita e que a decisão do encerramento dos serviços clínicos SAMS foram então tomadas sem fundamento, incluindo sem razões de saúde pública que teriam sido determinadas pelas autoridades competentes, já lá vou a seguir. Ou seja, a DGS, segundo o que temos conhecimento, veio dizer que o encerramento de toda a unidade do SAMS nada tem a ver com a determinação da autoridade da saúde local. Também tivemos a oportunidade de acompanhar as declarações do Dr. Rui Riso, quando afirma que o encerramento do hospital não foi uma decisão de gestão, mas foi uma decisão das autoridades de saúde. E aqui entendemos também que é necessário um cabal esclarecimento sobre isto. Aliás, quando presta estas declarações, diz inclusivamente que o projeto de higienização da unidade hospitalar, que teria sido iniciado no dia 28 de março, estaria concluído dentro de uma semana, ou seja, no final da primeira semana de abril. Também gostaríamos de lembrar aqui que a própria Ordem dos Médicos, no início de abril, condenou este encerramento global dos serviços clínicos do SAMS, considerando até incompreensível esta decisão, reiterando o impacto que isto teria nos 90 mil beneficiários do SAMS, que apesar da criação da linha que referiu na sua intervenção, consideram que não ficava de todo acautelada e a Ordem dos Médicos deu aqui nota que o SAMS manteria a funcionar apenas os serviços para o tratamento na unidade de oncologia e de radioterapia. Também, no final de abril,
Sabemos todos que foi convocada uma manifestação pelos reformados do SBSI e era dito nessa comunicação da manifestação convocada que desde o dia 20 de março que estamos, e passo a citar, criminosamente privados do acesso aos nossos médicos, foram despejados do Hospital do SAMS 26 doentes, 3 dos quais infelizmente já faleceram. As promessas de reabertura vão sendo sucessivamente adiadas e os atendimentos telefónicos deixam-nos a falar para o boneco. Fim de citação. Por sua vez, e para concluir aqui esta introdução dos factos e passar diretamente às questões concretas, também o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços refere que o SAMS desrespeitou a lei ao decidir de forma unilateral e incompreensível encerrar o seu hospital e as suas clínicas, colocando aqui em layoff os trabalhadores. E posto isto, e após aquela que foi a intervenção da direção do SAMS, eu gostaria de dizer que ainda não ficou claro para o PAN os motivos que levaram a direção do SAMS a ter encerrado todos os seus serviços clínicos em todo o país, ou de uma maneira geral, praticamente todos os seus serviços ou todos os seus espaços, quando apenas tinha indicação por parte da DGS para encerrar as urgências do Hospital dos Olivais. Depois dizer que, e essa era a primeira questão, a segunda questão é, para além da ordem que é referida por parte do Delegado Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, o Dr. Mário Durval, de encerrar as urgências do Hospital dos Olivais, gostaríamos de saber se receberam mais alguma indicação por parte da DGS para o encerramento das restantes unidades pertencentes aos serviços clínicos do SAMS e localizados nos vários pontos do país que conhecemos. Gostaríamos também de saber e perguntar diretamente se confirmam que os mais 90 mil beneficiários do SAMS ficaram então privados do acesso às suas fichas e historiais clínicos durante o encerramento dos serviços. Perguntar apenas para concluir, fazer apenas para concluir mais duas questões. Se consideram que teria sido possível, logo após a conclusão do projeto de desinfecção do Hospital dos Olivais, que entendemos nós, segundo aquilo que veio a público, terá terminado no início de abril, reabrir no imediato esta unidade com todos os seus serviços, à exceção eventualmente das urgências, que uma vez que se encontravam com a indicação por parte do Delegado de Saúde para permanecerem encerradas. Por fim, gostávamos de pedir que nos esclarecessem de forma o mais clara possível o que aconteceu, efetivamente, aos profissionais do SAMS. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra. Dr. Faustino, faz favor, então, tem a palavra o Dr. Muito obrigado, Srs. Deputados. E depois disponham do tempo para prestar os esclarimentos que foram solicitados, por favor. Eu iria dar alguns esclarecimentos relativamente mais às questões clínicas e depois o Dr. Riso falará mais das questões laborais e o Dr. Caiado. Eu acho que é muito importante tentar perceber o que é que efetivamente se passou mas efetivamente nós só se quisermos mesmo é que compreendermos, quer dizer, e eu já agora aproveito, é um pouco em termos de desabafo, embora todos os dirigentes da Ordem e todos os dirigentes sindicais tenham o contacto pessoal, nenhum se preocupou, ao contrário de alguns senhores deputados e alguns membros do Governo e alguns membros passados e presentes e de pessoas, porque nós estamos num país em que todos nos conhecemos, e eu já não tenho uma história pequena na saúde em Portugal, porque sou médico desde 79. Ninguém se preocupou em saber em concreto e de alguém com um passado conhecido de defesa, quer do sistema de saúde, quer do Serviço Nacional de Saúde e do SAMS. Eu participei com o Dr. Galhordas, a convite do Dr. Galhordas, na abertura do hospital e participei curiosamente, só por curiosidade, fiz parte da comissão instaladora do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, portanto toda a gente me conhece e toda a gente sabe a minha história pessoal e profissional,
mas ninguém tentou perceber minimamente o que é que se passava, nomeadamente o Dr. Roque da Cunha, que tem o meu telefone, e é evidente que eu, depois das acusações que foram feitas, também não lhe telefonei para tentar esclarecer, porque ele não queria ser esclarecido. E, portanto, dito isto, é importante perceber que não vale a pena ver o filme ao contrário. Ou seja, e esclarecendo a questão que o Sr. Deputado Moisés Ferreira coloca, se a Direção-Geral fechou ou não fechou tudo. Não, a Direção-Geral deu, e não é a Direção-Geral, que a Autoridade de Saúde tem alguma autonomia em relação à própria Direção-Geral de Saúde, e, portanto, é preciso também perceber que a gente às vezes confunde tudo. Funciona em paralelo e com as mesmas estruturas, mas é algo que é independente. A Autoridade de Saúde só determinou formalmente o encerramento da urgência do atendimento permanente do hospital. Isso é factual. O que é verdade é que praticamente todos os serviços que já estavam fechados, como estavam todos os consultórios, como estavam todos os centros de saúde, que ficaram só a tratar Covid. É preciso perceber que o nosso sistema de saúde aguentou, e é muito interessante perceber porque é que aguentámos, porque a partir de 16 de março, todo o Serviço Nacional de Saúde, a única coisa que fez foi, e muito bem, e uma das grandes lições e que é importante percebermos em relação ao que se passou, em relação, nomeadamente em Espanha e em Itália, é que nós conseguimos manter os nossos doentes em casa e sob o controle dos médicos de família e dos seus médicos assistentes, e, portanto, não foram a correr para os hospitais, e isso foi muito significativo, mas toda a atividade presencial, tudo o que era consultas e tudo o que era atividade programada, foi suspenso a 16 de março. E, portanto, nós, a 16 de março, seguimos as orientações. Nós temos, há longos anos, uma articulação muito próxima com a Direção-Geral de Saúde e com o Ministério da Saúde, e, portanto, para nós, as orientações do Ministério para os serviços, para os serviços de saúde públicos são cumprimos e, ao mesmo tempo, também integramos, e sempre integramos, desde sempre, todas as estruturas em que possamos ter participação, nomeadamente no Ministério de Saúde, nomeadamente nas comissões de controle de infecção, e, portanto, temos perfeitamente a mesma estrutura. Costumo dizer que, muitas vezes, nós somos um bocadinho a última reminiscência daquilo que seria o sistema de saúde ideal, no sentido de continuarmos a ter regras e funcionamento que, em alguns casos, o próprio serviço público já não consegue ter. Mas nós no SAMS, isso tem acontecido e mantém-se. Mas, portanto, nós, quando fechamos o hospital, a 23, portanto, a urgência, já tínhamos toda a atividade cirúrgica parada, já não tínhamos praticamente doentes cirúrgicos, porque a instrução era parem as cirurgias não urgentes, porque podem até precisar dos ventiladores do bloco e podem precisar das camas para internar, e, portanto, o hospital estava-se a preparar para isso, porque poderia vir a ter que receber doentes do Serviço Nacional de Saúde por necessidade, quer fossem Covid, quer não Covid, faltava definir o que é que seria, e houve várias reuniões, como também todos sabemos, no sentido de saber como é que os privados e os sociais poderiam ou não entrar no esforço nacional de enfrentar a pandemia. Portanto, o que acontece entre o dia 20, que é em altura em que está já tudo fechado, exceto o atendimento permanente, exceto a oncologia, exceto a radioterapia, exceto a hemodiálise. E o dia 23 é que nós, face àquilo que estava a acontecer, e com a ajuda e orientação da Autoridade de Saúde, porque foi ela que abriu as portas, quer em Santa Maria, quer no Currico Cabral, para que os nossos doentes fossem transferidos para lá e para os hospitais. Portanto, não houve nenhuma determinação formal da Autoridade de Saúde, mas houve um empenhamento operacional, porque foi com eles que convenceram as administrações de um lado e do outro, convenceram, abriram, facilitaram os contactos, deram os contactos, e nós conseguimos transferir os doentes. Portanto, o encerramento foi formal, foi a Direção-Geral de Saúde,
o encerramento operacional do internamento foi não houve nenhum papel, mas houve o envolvimento direto nesta transferência, que não teria sido possível de outra maneira, e foi claramente. E é isso que também, e eu junto e chamo a atenção dos senhores deputados, nós juntamos nos documentos um relatório que me parece extremamente importante, da doutora Ana Silva Santos, que é uma sénior da saúde pública e que elaborou um relatório a pedido do Dr. Mário Durval sobre este assunto, que é muito pormenorizado, é muito factual e é muito objetivo. Eu irei distribuir depois a todos os senhores deputados. Desculpe interromper, mas penso que era um esclarecimento devido. Sim. Portanto, isto era em relação ao que é que foi aberto e fechado e por quem. Outra questão é a questão, porque em simultâneo, e é preciso termos claro que a principal razão porque nós tivemos que fechar é porque os médicos que poderiam tratar doentes, ou seja, os internistas estavam todos infectados, faltaram 2 do grupo. Os doentes que foram transferidos pelos médicos dos cuidados intensivos, que entretanto já tinham conseguido arrumar a casa, no sentido que houve 1 ou 2 doentes que foram transferidos, num deles até a pedido dele, para o Hospital de São José, e, portanto, foram os 2 ou 3 médicos que não estavam infectados que conseguiram dar as altas, e, na prática, é preciso perceber que um hospital e o próprio sistema de saúde e a saúde é muito ciência, mas é fundamentalmente logística, e por vezes é muito fácil dizer que sim, senhor, vamos requisitar, mas iam requisitar as paredes, porque é a mesma coisa que eu, no meio disto tudo, é um bocado pensar que é possível haver, e ultimamente tem-se isto, pode não ser um bom exemplo, mas anda-se muito a discutir se volta a haver futebol ou não. É evidente que se uma das equipas está doente, perde por falta de comparência. O que aconteceu é que tínhamos a equipa toda doente. Tínhamos, no dia 22, tínhamos 65 profissionais, que eram os profissionais core da atividade, porque nós não podemos pôr anatomopatologistas ou imagiologistas a tratar doentes na enfermaria. Eles não estavam infectados, mas os doentes que trabalhavam na primeira linha tinham caído. Tinham caído no aspecto figurado, no sentido de tiveram que ser retirados do campo de batalha. E estar a dizer que se tem uma atitude antipatriótica ou que foi por medo, não. As pessoas estavam infectadas e, junto delas, estavam 200 que tiveram contactos e também não podiam continuar 200 entre médicos, enfermeiros, auxiliares, farmacêuticos, todo. Foi transversal, no sentido porque ou foram ver doentes ou trabalharam com médicos que estavam infectados. E, portanto, é terrível em simultâneo dizer que, e há aqui alguma contradição, que nós não mandámos logo toda a gente para casa e, ao mesmo tempo, dizermos que devíamos ter mandado toda a gente para casa. E isto não, penso que não houve nenhuma situação. Lembro-me de termos discutido, ainda no fim de semana de 15, porque era uma situação, e o problema punha-se também nos grandes hospitais. O que fazer? Rastrear ou não rastrear? Se não rastreássemos as pessoas, e é preciso também termos a ideia de que só numa semana fizemos mais de 700 rastreios. E ao fazermos estes 700, é que percebemos o que é que estava escondido. Portanto, tivemos uma taxa de 700 rastreios, dos quais 500 a profissionais e 200 a doentes. Porque se nós não temos feito rastreios, provavelmente os nossos profissionais continuavam a trabalhar, teriam infectado mais 3 ou 4 doentes, mas não tínhamos a dimensão do problema. Ao termos feito os rastreios, e todos os profissionais que fizeram rastreios foram postos em quarentena a partir de 20, e mesmo entre 13 e 20, a maior parte dos profissionais foram postos, porque aí dividiu-se o que é que seria de alto e baixo risco, e todos os tinham estado, nomeadamente, a tratar doentes sem proteção, porque os doentes só se revelaram num segundo tempo positivos, foram todos mandados para casa, e
A única forma de pararmos o surto, e com orientação clara, e está muito bem explanado no relatório da doutora Ana Silva Santos, era termos parado e parar. E a higienização do hospital demorou quase 3 semanas, só limpar o ar-condicionado foram 3 dias, a seguir aos quais 2 dias, e foi por aí que se começou, não se podia estar no hospital pelos cheiros e pelas condições, e portanto esse trabalho, tem um relatório exaustivo também sobre isso, no dossiê, quer da equipa da Comissão de Controlo de Infecção, quer dos próprios serviços técnicos. Só em relação à senhora deputada do PAN, que põe a questão das fichas clínicas, pode ter havido um ou outro doente, mas eu mesmo em casa, porque eu curiosamente também estive infectado e tive 4 semanas em casa, foi dos períodos em que trabalhei, felizmente estive sempre assintomático, não tomei um Benuron e trabalhei mais do que se estivesse ao serviço, fartei-me, é uma expressão prosaica, mas uma das muitas coisas que fiz foi mandar para todos os doentes que o solicitaram, porque os contactos mantiveram-se, e é preciso perceber que, nomeadamente os beneficiários do SAMS, mas também os outros utentes, acabam por ter uma relação muito familiar e, portanto, têm sempre algum contacto que conseguem chegar ou por mail, ou por telefone, ou por amigo, ou por alguém, e, portanto, sempre foram todos os contactos que foram necessários enviar processos clínicos de informação clínica, isso foi enviado por via digital, sem qualquer problema. Por outro lado, acompanhámos o tratamento noutras instituições, 3 ou 4 doentes que precisavam de ser operadas e que foram operadas e que não viram por outro lado o seu tratamento. E, portanto, é evidente que gostam muito, frequentemente ouvimos falar neste processo como sendo uma guerra, não é propriamente uma guerra, mas é algo que nos afetou a todos, mas numa situação de grande perplexidade, em que tivemos que lidar com muitas coisas, em que a realidade mudava de hora a hora, eu acho que a resposta, mesmo tendo posto algumas das nossas fragilidades, e que certamente nos vão facilitar a reflexão e pensar como as vamos superar, é evidente que nós não andávamos há anos a pensar em fazer telemedicina, a fazer teleconsultas, mas não tínhamos nada preparado. Hoje já temos e estamos a fazer e já conseguimos, mas ainda está, porque os sistemas não funcionam, porque há pessoas que têm e que não têm, a rede vai abaixo, e portanto, mas estamos todos, e penso que de uma forma muito positiva, quer a nível nacional, quer a nível de SAMS, a retirar muitos ensinamentos e que vamos poder ter no futuro, nomeadamente em termos de saúde, formas de organização muito mais eficientes e muito menos onerosas para todos. Faz favor, doutor, faz favor. Doutor José Carlos Caiado, faz favor. Vou ser muito rápido só para referir uma das questões que aqui foi colocada, qual é o papel coadjuvante do SAMS relativamente ao SNS. Efetivamente, o SAMS indicou a capacidade instalada ao SNS para o caso de haver necessidade de apoio no âmbito da pandemia Covid-19. Houve várias informações trocadas, quer com a CSS, quer com a ARS de Lisboa. No dia 9 de abril, a ARS de Lisboa enviou para o SAMS, como para todos os outros prestadores privados, uma proposta de clausulado para a celebração de um protocolo temporário durante este período de pandemia Covid-19, ao qual o SAMS respondeu no sentido de se poder agilizar esse procedimento. Atualmente, efetivamente, ainda não houve necessidade de acionar o protocolo, penso que com nenhuma entidade, mas do nosso lado fomos dando essa ideia de qual era a nossa capacidade disponível para que o SNS pudesse, se necessário, contar com o SAMS nesta situação de emergência. Muito obrigada. Doutor, faz favor. Sra. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado pelas questões que colocaram. É óbvio que há aqui algumas que já foram respondidas e há outras que elas próprias têm imprecisões. E eu gostaria de destacar exatamente isso e começava por uma imprecisão que se generalizou, não sei porquê. Aliás, as coisas normalmente generalizam-se porque só se ouve uma parte da verdade.
se é que há verdade em algumas coisas que foram afirmadas ao longo desta campanha pouco qualificável que foi feita contra o SAMS. E, relativamente, por exemplo, à questão do layoff, devo dizer o seguinte: o layoff não iniciou no dia 20 de março, como toda a gente bem sabe. O layoff foi, portanto, os trabalhadores ficaram dispensados da assiduidade até ao dia 6 de abril, esse sim, data em que se solicitou o layoff, com as regras que foram colocadas ao dispor de quem está a trabalhar em Portugal. Houve uma reunião virtual, e virtual não é porque não tenha existido, virtual porque foi à distância, com todos os sindicatos, onde foram informados pormenorizadamente sobre a intenção de pedir o layoff, uma vez que tínhamos as unidades fechadas, e, obviamente, que o SAMS, como uma entidade não lucrativa, não pode desprezar os apoios do Estado, que nunca recebe ao longo de décadas. Há bocadinho o Sr. Dr. José Carlos Caiado referiu aqui que, por ano, nós aliviamos o orçamento do SNS em 100 milhões de euros. O que quer dizer que em 10 anos são 1.000 milhões. O que quer dizer que damos 500 mil consultas por ano. O que quer dizer que em 10 anos são quantas? São 5 milhões de consultas. Portanto, são apenas estas curiosidades. Aquilo que nós fazemos no âmbito também e a articulação com o SNS é isto. Os 90 mil beneficiários não tiveram sem apoio. Tiveram o apoio que já foi referido, nomeadamente este, relativamente às fichas clínicas, e têm o apoio de nós termos atendido mais de 12 mil pessoas para renovação de receituário, para renovação de baixas, para aconselhamento médico. Muitos desses doentes foram chamados lá para terem consultas presenciais, porque não era tratável o tema por via telefónica. Portanto, isto aconteceu durante o período que estivemos fechados. Portanto, e além do mais, a nossa atividade é sobretudo atividade programada, não é atividade de urgência. E para ainda, além do mais, a nossa área geográfica é esta enorme, que com certeza que eu já referi e que toda a gente tem consciência, e, portanto, as coisas são um pouco separadas. A maior parte das nossas clínicas regionais tem uma massa crítica muito pequena e tem uma ação muito pequena. E depois lembrar-me outra coisa, Sr. Deputado, com certeza saberá, é que já se notava, quando foi o encerramento, já se notava que as pessoas estavam com medo de ir ao médico. E isso, enfim, é uma limitação, sobretudo para os nossos profissionais. Quando nós não temos profissionais para os atender, só temos um caminho a fazer, que foi aquele que foi seguido, que foi encerrar. Perguntar-me assim, mas porquê é que fecharam as outras clínicas? Bom, olha, por uma razão muito simples. Uma grande parte dos nossos profissionais, e alguns deles estavam positivos, são profissionais que dão consulta no hospital, dão consulta no centro clínico, dão consulta na Amadora, dão consulta em Odivelas, obviamente em momentos diferentes, como se imagina, e que eles próprios são transportadores e divulgadores e, se quisermos, elementos contagiadores. Temos, por exemplo, médicos que dão consultas no centro clínico, operam no nosso hospital, dão consultas em Torres Vedras, dão consultas em Tomar, dão consultas em Santarém. Portanto, e depois, o que é que ficaria? Ficariam apenas algumas, poucas, com pouca massa crítica, mas depois não faz sentido, porque todas essas clínicas estão articuladas também, olha, se quiser, com a nossa direção clínica, na pessoa do Dr. Faustino Ferreira, que estando também em quarentena, porque também estava retirado, também não podia dar esse apoio efetivo e, portanto, temos aqui todas estas questões. Além disso, a maior parte das nossas clínicas tem uma atividade importante, que é a estomatologia, e a estomatologia, que também, como se sabe, estava encerrada por determinação do Ministério e também não podia estar a funcionar. É esta conjugação de fatores que faz com que depois aquilo acabe por não fazer sentido, porque nós podemos ter disponível numa determinada clínica uma especialidade que não faz sentido, neste momento, estar ativa, como, por exemplo, a estomatologia. Os médicos podem não estar infectados, mas não funciona a estomatologia. Então, porquê é que funciona só, imagina, a cardiologia? Poderia funcionar porque quantas horas temos cardiologia, por exemplo, em Castelo Branco? Temos 4 horas por semana. E depois vamos saber se estas coisas depois fazem sentido, não é? Relativamente ao número de trabalhadores em layoff, os trabalhadores, temos aqui duas situações. A primeira situação é aquela que eu referi, o layoff durou um mês, os trabalhadores estiveram dispensados da assiduidade enquanto os serviços estiveram fechados, como é óbvio, porque não fazia sentido estarem dentro das instalações, ainda por cima no hospital, que, como já foi referido pelo Dr. Faustino. O processo de higienização foi contratado em 6 dias e era para durar menos tempo do que aquilo que durou, e sem dúvida nenhuma, não era para demorar 3 semanas. Aliás, o primeiro mapa que nós temos um mapa de 2 semanas de higienização. Eu não me lembro de ter dito que a higienização em si demorava 1 semana, não me lembro de ter dito, mas se disse e enganei-me com certeza. Portanto, o processo de higienização, para além de ser previsto para 2 semanas, demorou 3. Porque, como eu digo, há particularidades, como aquela que foi referida, e há equipamentos que têm que esperar, porque a vida é assim. Portanto, isso não é. Portanto, a questão do fechar tudo é isto que eu acabei de dizer, e não só isto, não é mais nada. É sobretudo porque nós, na nossa ação, nós fazemos 2 coisas. Muitas vezes,
já não é agora usual, porque entretanto já passou a haver esse tipo de oferta mais longe, mas nós durante anos deslocámos médicos de especialidades que não havia a Portimão, a Faro, a Covilhã, a Ponta Delgada, a Angra. Portanto, fizemos esse trabalho, enquanto não houve, éramos nós que fazíamos deslocar os médicos, as pensas nossas, não as pensas do SNS. Portanto, não é verdade também que os nossos beneficiários ficassem sem apoio, não só nosso, mas também do outro. Porque, como eu disse e referi, o SAMS do Mais Sindicato, sem prestação própria, é igual aos outros subsistemas. Igualzinho à DSE, igualzinho ao SAMS Quadros, igualzinho aos outros todos. Portanto, não, os subsistemas, o nosso é a exceção de que tem serviços, tem prestação própria de cuidados de saúde com esta dimensão, mas ninguém tem. Então não vale a pena. E também não vale a pena nós dizermos que na altura em que estivemos fechados toda a gente teria ido ao médico, porque não é verdade. Porque todos nós sabemos que os doentes deixaram de ir, por exemplo, à procura das urgências, desceu entre 40% a 60% nas urgências nos hospitais do SNS. A diminuição de consultas, as consultas encerraram, muitas consultas no SNS. Como foi aqui referido, nós normalmente estamos em linha com as terminações do SNS, porque isto depois funciona um bocadinho como um barco. Se todos saem de um lado do barco, as pessoas estão todas muito bem distribuídas no barco, mas se vai tudo para um dos lados do barco, o barco desequilibra-se. E isto era o que nos poderia acontecer a nós também. Portanto, havia aqui desequilíbrios, por exemplo, relativamente às especialidades, já foi referido, e relativamente a uma outra série. E depois, imagine-se, porque é que o meu médico não está a dar consulta? Porque está de quarentena. Mas aquele médico, porque é que não pode ver? Porque está ocupado com os outros doentes. Portanto, isto provoca aqui um impacto devastador na relação. E depois chamar a atenção do seguinte. O Centro Clínico, Sr. Deputado, não sei se conhece, se não conhece, eu tenho muito gosto em que conheça, espero que não por motivos de doença, mas a meu convite, qualquer dos senhores deputados está desde já convidado, se assim entender, a visitar o Centro Clínico. O Centro Clínico funciona como um ponto de encontro dos bancários. Mas isto é tal e qual como eu lhe estou a dizer. Chegam a entrar ali 5.000 pessoas por dia. Muitas dessas pessoas não vão lá fazer nada, vão lá almoçar. Encontram-se lá com os amigos, falam dos outros tempos, uns vão à consulta, outros não vão. Portanto, e é neste contexto que tínhamos ali uma bomba relógio de contágios e de multiplicação de casos de Covid absolutamente incontáveis. E isso aí, sim, foi uma prevenção. As pessoas dizem-me assim, mas parece até que os bancários não sabem proteger. Pois é, os 30.000 que morreram em Itália e em Espanha e por aí fora, quer dizer, também se sabem proteger com certeza. Só que esta doença é o que é. E eu prefiro estar aqui hoje a explicar porque é que está fechado, do que os senhores hoje me estarem a perguntar porque é que não fechámos antes e houve não sei quantos casos de Covid lá dentro. Porque esta é que era a escolha que havia para fazer. Ou se fechava e interrompia-se, ou não se fechava, e eu estava aqui, se calhar, é porque as medidas do Covid, a única coisa que nós ouvimos perguntar é porque é que esta medida X não foi tomada antes. Porque é que os italianos não fizeram aquilo que nós estamos a fazer antes? Porque é que os espanhóis não estão a fazer aquilo que nós fizemos antes? Esta é que é sempre a grande dúvida. E quando alguém toma uma medida antes, para antecipar, para quebrar o contágio, mas porquê é que o senhor tomou esta medida? Porque não se ia passar nada. Ia passar com certeza. Ia passar com certeza. Nós temos excelentes condições de salas de espera para as pessoas estarem instaladas em períodos de normalidade. Se calhar num período destes não teremos. Aliás, está-se a assistir exatamente a isso neste momento. Nós temos as salas de espera, a frequência das salas de espera está condicionada e nós sabemos as consequências que isso está a ter hoje. Hoje as pessoas não podem entrar acompanhadas, as pessoas lá estão habituadas a entrar acompanhadas, quase toda a gente leva o cônjuge, já se explicou, porque o nosso universo, 60% estão reformados, estão disponíveis, levam as pessoas, saem de casa. As pessoas criam, muitas delas disseram-me, e agora que os senhores fecharam aquilo, como é que eu saio de casa? Porque deixaram de ter a justificação para ir ao médico para poder sair de casa durante os períodos do estado de emergência. Isto é o dia-a-dia. A outra coisa é nós podermos fazer as conjecturas que se pode, e toda a gente é livre de fazer, desde que já agora que se tenhamos a informação toda e que se ouçam as partes. Portanto, relativamente ao layoff, o número de trabalhadores que está em layoff, até lhe vou dizer, olha, na primeira fase, Sr. Deputado, era quase impossível saber, porque uns estão de quarentena, os outros, e as quarentenas estavam sempre a evoluir, as quarentenas não são 14 dias, acabou o Dr. Faustino dizer que teve em quarentena 4 semanas, é só 28 dias, é só o dobro dos 14. Todos os nossos trabalhadores, de acordo com o protocolo, foram para a quarentena, na justa medida daqueles que tinham que ir para a quarentena. Todos foram rastreados para além do protocolo, que era uma coisa que só se rastreariam os que estavam sintomáticos. Nós rastreámos todos, integralmente, todos os que estavam no hospital. Foram vacinas pagas pelo sistema, não foram vacinas pagas, ou vacinas, desculpe, rastreios, não foram pagos, foi o SNS. Até aqui a despesa para o SNS é zero.
Relativamente e foram 70 mil euros que se gastaram nos rastreios, naquele rastreio dos 700. Relativamente aos rendimentos dos trabalhadores, os rendimentos dos trabalhadores é aquilo que a lei prevê. Nós não estamos em condições de ir além da lei, sobretudo porque quem se lembrou um dia de referir que nós estávamos fechados por critérios economicistas, eu sou franco, eu não sou de economia, mas acho que qualquer pessoa faz um pequeno raciocínio. Quem tem uma estrutura montada e que está fechada e está a pagar, tem as despesas fixas para suprir e ainda está a pagar aos trabalhadores no todo ou em parte, onde me dizer qual é o racional disto ser uma medida economicista, porque eu não consigo encontrar aqui racional nenhum relativamente a isso. Agora, os trabalhadores são pagos de acordo com aquilo que a lei prevê, os da quarentena são pagos pela Segurança Social, porque já agora devo dizer que aquilo que nós entregamos anualmente à Segurança Social são cerca de 8 milhões de euros. Portanto, são os descontos da entidade SAMS para a Segurança Social. E paga 8 milhões de euros porque os nossos trabalhadores têm rendimentos acima da média do setor. Porque senão poderia ser 6 ou 7. Portanto, em 10 anos são 80 milhões. Se o layoff for apoiado com uma quantia na ordem de 1 milhão e poucos, portanto, está tudo explicado relativamente àquilo que é o prejuízo que a gente também fomos apontados como estando a prejudicar gravemente a Segurança Social, por causa do apoio do layoff. Também está explicado, o valor mais ou menos é esse. As datas da reabertura já aqui foram explicadas. O senhor senhores deputados, porque a senhora deputada do PAN também colocou a questão, já foram explicados. As quarentenas, os 14 dias, não é exatamente assim, mesmo para as pessoas assintomáticas, porque muitas vezes vão fazer o teste ao fim da quarentena e continuam positivos. Portanto, as quarentenas normalmente tendem. E, também como aqui foi dito, nós não podíamos ter uma equipa ou só com médicos, ou só com enfermeiros, ou só com auxiliares. As equipas são multidisciplinares e só trabalham em multidisciplinaridade. Portanto, não basta dizer que não é um médico qualquer, não é um enfermeiro qualquer, é assim que, como toda a gente, as coisas funcionam. E há aqui uma coisa que é fundamental para nós. Nós não queríamos ter as nossas instalações abertas, fossem que ponto fosse do país, para que um cidadão qualquer, um beneficiário nosso qualquer, fosse lá para tratar uma dor de ouvidos e viesse lá com Covid. Porque era relativamente fácil, porque se não fecha, nós não podemos rastrear os doentes todos os dias nesta área geográfica que nós temos, como é que nós fazemos para garantir que tu tens segurança? Há aqui questões de segurança e também dos profissionais. Há aqui questões de segurança que são inultrapassáveis. Relativamente aos EPIs, e aquilo que eu também já ouvi, é que os trabalhadores agora, quando se apresentaram depois do layoff, não havia EPIs para lhes entregar. Pois não havia EPIs, a unidade estava fechada. É óbvio que naquela unidade, nas unidades fechadas, não há equipamentos de proteção individual. Aquilo não está para trabalhar. Porque também ouvi também esse comentário que não teríamos os equipamentos de proteção individual suficientes. Temos os que temos. O protocolo com o SNS também já foi referido. Tivemos sempre ao dispor isto para a deputada Sandra Pereira, para a senhora deputada Sandra Pereira, o protocolo com o SNS foi manifestado todo o interesse da nossa parte muito cedo. A capacidade ventilatória foi declarada na altura que todos os outros hospitais declararam a capacidade ventilatória. O encerramento e o apoio, já expliquei. Portanto, hoje, e todos nós sabemos disso, é verdade que estamos a dizer isso hoje, não é? Mas já na altura era assim. Portanto, as unidades, de uma maneira geral, as unidades de consultórios praticamente fecharam em todo o país. É bom lembrarmos isso. Nós não fomos uma exceção. Estavam fechados porque os doentes não iam aos consultórios e porque os consultórios são eles próprios em si as estruturas também de algum contágio e as pessoas têm medo, independentemente de todas as questões da segurança. Se prevê um novo encerramento ou não, nós queremos muito que não. Queremos muito ter aprendido muito a lição desta vez. Como eu já referi, os nossos profissionais estão muito habituados a cumprir procedimentos de rigor e que fazem com que nós, como eu referi, sejamos uma unidade com muito poucas infecções associadas aos cuidados de saúde e esperemos que tudo isto, efetivamente, se confirme para o futuro e que nós tenhamos essa capacidade, porque não há dúvida nenhuma que aquilo que nos aconteceu desta vez foi uma adversidade que nos espantou imenso de ter acontecido.
Foi explicado também o apoio das questões das fichas clínicas e a data de reabertura que se está a fazer. Eu, como diz a Sra. Ministra e como diz a Sra. Diretora-Geral da Saúde, normalidade só quando houver vacina e estivermos todos vacinados. Portanto, todos os serviços e todas as reaberturas que nós vamos fazendo vão sendo condicionadas. Por último, referir um aspecto, e penso que, de uma maneira geral, as questões ficam todas respondidas, referir uma questão importante e que foi aqui também referida pelo Dr. José Carlos Caiado, quando disse que nós temos uma taxa de transformação das contribuições de 102%. A nossa atividade é, no fundo, o SAMS que resulta da contratação coletiva que houve com a banca, resulta em primeiro lugar, no ano de 75, resulta do nivelamento das condições do setor bancário. Na altura, o setor bancário era todo nacionalizado, excepto o Montepio e o Crédito Agrícola e mais algumas 2 ou 3 pequenas unidades bancárias que por aí existiriam. O resto estava tudo nacionalizado e é nesse momento, sendo que os bancos, de uma maneira geral, até aí apoiavam de forma diferenciada os seus trabalhadores ou os familiares dos trabalhadores, é nesse momento que se define, os sindicatos foram ao Governo e pediram ao Governo para nivelar as condições de trabalho e nivelar também as condições no apoio na doença e na saúde aos trabalhadores bancários. E é aí que nasce, e nasce através da contratação coletiva. E a contratação coletiva definia que, enquanto não houvesse SNS, os SAMs existiriam sempre naquele formato. Os bancos pagam uma parte e os bancários pagam outra parte. E são esses recursos das contribuições obrigatórias, porque é obrigatório descontar para os SAMs de acordo com a contratação coletiva, e são esses descontos obrigatórios que nós transformamos em benefícios, comparticipando de despesas de saúde em todo o lado. Esta questão da prestação é uma questão sui generis, é uma questão nossa, estimamos-la muito, queremos muito mantê-la, queremos muito manter também os nossos trabalhadores, mas há uma coisa que é intocável, que é o dinheiro das contribuições obrigatórias. Os recursos das contribuições obrigatórias são para transformar em benefícios diretos para os nossos beneficiários, não são para aplicar na gestão da tesouraria interna nem para pagar salários. Portanto, a nossa atividade de prestação de cuidados de saúde tem que ser autossuficiente. Não sendo autossuficiente, não se justifica que exista. E, portanto, é este caminho que nós temos que seguir, obrigatoriamente, fazer as correções que há e que são necessárias fazer, para podermos garantir emprego de qualidade e, sobretudo, para mantermos estas taxas de trabalhadores no nosso seio com contrato. Porque esta realidade é uma realidade também única. Porque outras unidades equivalentes à nossa têm um número muito reduzido de trabalhadores com contrato de trabalho e o resto são tudo trabalhadores a recibo verde ou são outras soluções que a nós, enfim, que não queremos muito implementar lá dentro, ainda que muitas vezes sejam as soluções adequadas para pequenos momentos e para pequenas substituições. Portanto, até nisso, o número de pessoas é muito vasto. O número, como já disse, o número dos trabalhadores, tivemos mais de 300 trabalhadores em teletrabalho, tivemos muitos trabalhadores em quarentena, tivemos muitos trabalhadores que estão e que se vão manter sem poder trabalhar porque estão em casa de assistência aos filhos que, como se sabe, por causa das escolas estarem fechadas e que se vão manter, já temos comunicação de alguns deles. Portanto, é isso tudo que faz com que, numa determinada altura, mesmo as medidas impopulares tenham que ser tomadas e depois cá estamos nós para explicar e para, enfim, para resolver aquelas coisas que houver para resolver. E penso que está tudo respondido, Sra. Presidente. Agradecer mais uma vez, enfim, o facto de nos terem prometido esclarecer todos estes temas, que possam ter posto cobro a essa campanha absolutamente inqualificável que fizeram contra os SAMs e também esperamos que no futuro a importância que hoje foi dada aos SAMs por causa... Hoje não é hoje o dia que aqui estou, mas nestes momentos a importância que foi dada aos SAMs por terem encerrado, que seja também reconhecida nos momentos em que estamos a trabalhar, que normalmente é esquecido. Muito obrigado. Muito obrigada ao Sr. Presidente do SAMS, ao Dr. Faustino Ferreira, Dr. José Carlos Caiado e, com toda a justiça, à Dra. Elsa Andrade, que ficou mais afastada, e à Dra. Joana Refega, é assim? Refga, é um nome um pouco usual. E agradecer a todos. Penso que ficaram prestados os esclarecimentos. A Comissão de Saúde também fica... Não foram todos. Pronto.
Pronto. Então, cada grupo parlamentar tem a sua liberdade. Se quiserem mandar respostas por escrito. Bem, senhoras e senhores deputados, eu, de qualquer forma, senhor deputado, dá-me licença, não vão entrar em diálogo, se faz favor. Agradeço que não entrem em diálogo. Nós temos várias documentação que nos deixaram. É uma documentação exaustiva que eu já tive possibilidade de ver. Vou distribuir por todos os senhores deputados e muito obrigada uma vez mais. Disponham da Comissão de Saúde e nós faremos o mesmo sempre precisarmos de mais esclarecimentos. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, está terminada a nossa reunião.